Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos. Tudo bom para quem está chegando aí? Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz. Quero compartilhar uma palavra com vocês nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite para quem está chegando aí. Eu quero compartilhar uma mensagem com você. Se você puder ficar na live, te agradeço. Desculpa a voz. A paz, minha irmã, como é que está? Glória a Deus. Vou esperar só um pouquinho, o pessoal tá chegando aqui. Deixa eu enviar aqui. Maravilhosa é. Paz para estar chegando aí. Boa noite, tudo bom? Louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir que você ficasse na live hoje, que além da passagem que eu tenho hoje, eu tenho um testemunho para contar. E talvez esse testemunho ele pode vir a dar um gás na tua vida espiritual, porque todo testemunho ele serve para edificação. Paz, mana, boa noite, Paty, e aí, como é que tá? Paz, mana, Damaris, como é que tá? Ih, gente, é tanta gente, tanto que é lugar aqui, coisa bênção, coisa glória isso. Glória a Deus. Então tá, vamos começar então. Hoje eu vou trazer uma palavra bem curtinha, não é muito grande, mas tenho certeza que vai ser para edificação de todos. Quero pedir perdão aos irmãos, que eu não estou conseguindo vir toda terça, toda quinta, porque a gente estava na função por causa do café. Mas, paz, Ju, Karen, boa noite. Que bênção, Paty, que bênção, glória a Deus. Porque nós estávamos na correria do café, e aí não estava tendo tempo para chegar aqui, né? E hoje a gente não veio mais cedo, porque a gente foi orar na casa de minha irmã, e aí a gente se enrolou e não consegui chegar a tempo. Então eu vou fazer agora, tá? E aí a partir da terça que vem a gente já estabiliza as lives terças e quintas, amém? Irmãos, assim, ó, antes de mais nada eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Tudo são portas que Deus abre pra gente falar do amor dele para as pessoas, falar do evangelho de Cristo para as pessoas. Então eu quero te dizer nesta noite que não se prive de falar o evangelho, de falar para as pessoas que existe um Deus que ama e que está disposto a mudar toda e qualquer situação, a partir do momento que a pessoa coloca tudo nas mãos dele, né? O nosso fardo ele sempre vai ser mais pesado e mais difícil, mas o do Senhor ele é leve. Jordan, não sei como é que fala, mas paz do Senhor. Novo normal digital, paz do Senhor aí, glória a Deus. Vamos ler Romanos 8, capítulo 28, amém? Romanos 8, capítulo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Obrigada, Glaucia. A Glaucia botou ali Romanos 8:28. Amém? Glória a Deus, que palavra, né? Eu não precisava falar mais nada, que só essa palavra eu já falaria tudo. Mas eu quero começar dizendo para você que o Senhor, Ele sonda a tua mente e o teu coração. Ele sabe tudo o que se passa aí dentro. E Ele sabe a verdade de tudo isso. Tá? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele conhece a intenção do coração. A intenção. Ou seja, o Senhor, Ele é soberano. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então veja, se você está dentro do propósito, você ama o Senhor. O Senhor sabe porque Ele conhece o teu coração e Ele sonda. Então, Deus vai agir em todas as coisas para o meu bem e para o seu bem, porque nós o amamos e nós disponibilizamos a nossa vida para o louvor da sua glória. Entende o que eu estou falando? E falando sobre isso agora, eu já quero abrir um testemunho aqui. Vocês sabem que há mais ou menos umas 3 semanas a gente começou na intercessão e busca pelo Café Transformadas, tá? O Senhor me deu a direção desse café alguns anos atrás, lá em Montenegro, né? E a gente tem dado continuidade, né? A gente não é uma galera muito grande, nós somos pouquíssimos, né? Mas nós estamos trabalhando em comunhão para que se expanda ao ponto de alcançar muitas e muitas mulheres que estão com a vida destruída, que estão passando por dificuldades, para que elas entendam que existe um Deus que ama, né? Então o Senhor sabe da intenção do nosso coração, o Senhor sabe do nosso propósito. E coisa boa quando os nossos propósitos estão alinhados aos do Senhor. Tudo se torna mais fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estávamos com um dilema para o café. Falei com a preletora da tarde, amém, ela é aqui de São Sebastião do Caí, então é pertinho. E a cantora era de Alegrete, ou seja, longe, o que? 5, 6 horas de viagem daqui, longe. Só que a cantora estaria em Caxias, então fecharia as datas, porque Caxias dá 1h30 daqui mais ou menos, então é pertinho. E tá, e aí a cantora, minha amiga Betânia, disse pra mim assim, Mila, vou levar o tecladista pra tocar pra nós. Eu digo, glória a Deus. Depois que eu disse glória a Deus, eu pensei assim, ó, vai tocar como se não tem caixa? Senhor, aonde nós vamos ligar o teclado? Deus, como que nós vamos fazer? Aí aquela ali, vê caixa com fulano, vê caixa com ciclano, ninguém queria emprestar, sabe? Mas porque Deus já tinha algo preparado. Conseguimos comprar a caixa, amém, glória a Deus, Deus abençoou, compramos a caixa. Só que na promoção a caixa viria com os microfones, na verdade não veio. Eu digo, tá Deus, e agora? E aí na segunda-feira, que antecedia o sábado do café, na mesma semana, eu disse pro Thiago, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e os microfones. Senhor Jesus, e os microfones, como é que a gente vai fazer? E o Thiago com aquela paz que só ele tem. Ele olhou pra mim e disse assim, ó, calma amor, Deus vai prover. Eu vou confessar pra vocês que aquilo me estressou quando ele falou, tá? Mas eu sabia que ele tinha razão. Na terça ou quarta, não lembro bem, eu tava fazendo umas coisas aqui em casa.
E aí, assim, por exemplo, eu estava aqui lendo a Bíblia. Ai, Jesus, ai, bem que a gente podia comprar assim um microfone, uma mesinha de som, não precisava nem ser grande, Jesus. Uma mesinha assim, ó, já ia ser bom. 2 microfones seria ótimo, mas se for um só, amém, Jesus. O Senhor sabe que a gente não tem R$1 para isso. Mas o Senhor é o dono do ouro, da prata, eu sei que o Senhor pode prover. Aleluia. Na sexta... Não, Patrícia, tu não imagina. Bom, tu sabe como é que ele é, né? Na sexta-feira, o Tiago falou com o pastor Afonso, que é a esposa da irmã Simone, que pregou, né? Se o pastor emprestava, os microfones teria emprestado. Claro. Aí deu tudo certo. Glória a Deus, conseguimos os microfones, né? Aí sábado o som ficou maravilhoso, porque o pastor trouxe mais uma caixa, aí a gente conectou as caixas, aí o irmão ligou o teclado, né? O pastor trouxe os microfones, tudo certo. Glória a Deus, o café foi uma bênção. No final do café, depois que todo mundo orou, que a gente orou, que a gente se renovou em línguas, que Deus falou individualmente com cada um que estava ali, sabe? Deus usou o pastor, né? Revelação, profecia, enfim. Foi uma bênção, tá? O pastor disse assim, é para vocês. Aí eu, muito boca aberta que sou, porque eu tenho uma dificuldade em pegar no ar algumas coisas, né? Eu não entendi o que ele tá falando. Eu digo, o que é que vocês estão falando? Aí ele disse, é para vocês. Eu digo, o quê? Deixa eu mostrar. Veja, não foi só isso. Lembra que eu falei que podia ser uma mesinha de som pequenininha? Bom, então quando eu leio essa palavra que fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, eu percebo, enfim, que realmente é isso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu queria ter vindo antes contar esse testemunho aqui, mas eu tava debilitada, literalmente. Eu não conseguia. Mas eu quero te dizer que para muitos pode ser uma bobagem. Ai, meu Deus, ela não tem dinheiro para comprar um microfone? Não tenho. Ainda mais um microfone sem fio. Ou eu não tenho dinheiro para comprar uma mesa de som? Não tenho. Porque quando nós decidimos nos disponibilizar à obra do Senhor de forma total, quando nós ouvimos o chamado e seguimos, o Senhor falou que Ele ia prover. E Ele tem provido, compreende? Ele tem provido. Então agora nós temos uma caixa, uma mesa e um microfone, né? E glórias ao Senhor por isso, porque nós não somos merecedores e a obra não é nossa, é do Senhor Jesus. Quando eu disse que o café seria um divisor de águas na nossa vida, foi porque o Senhor falou comigo aqui em casa. Algumas pessoas podem pensar que Deus não fala comigo, mas deixa eu te falar. Eu consigo ouvir a voz de Deus falando comigo de dentro do meu coração para fora. E é muito claro. E como um dia o meu pai me disse, no último dia que eu vi ele vivo, ele falou, Jamila, eu conheço a voz de Deus. Hoje eu digo, eu conheço a voz de Deus. E eu sei o que Deus tem falado comigo. E talvez você não entenda, muitas vezes, as passagens que eu trago nos stories ou aqui. Mas é sempre com direcionamento. Eu tenho uma maneira mais ogra de falar. Eu não sou delicada. Eu sou uma pessoa muito
como é que algumas pessoas dizem, que às vezes pareço arrogante, mas veja, não é arrogância. Eu sou assim. Eu sempre falei assim. Tá? E eu não posso mudar a maneira com que eu sou. O Senhor vai trabalhando e algumas coisas vão se mudando, mas eu vou permanecer assim, porque o Senhor disse que Ele me fez assim. Amém? Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos temer o mal que sobrevirá sobre nós, porque virá. Ai, mas credo! Meu querido, se tu acha que crente não passa luta, tu tá muito enganado. Eu acho que os que mais passam luta na vida é os crentes. Obrigada, Elaine. Tem que me cuidar um pouquinho, que às vezes eu posso, ser um pouco grosseiro, mas não é com esse intuito. Então, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase, o pessoal usa, se popularizou de uma maneira, só que veja bem, Deus não é por todos, tá? E nós temos que ter esse cuidado. Ah, como que Deus não é por todos? Não. Você tem que ler o que diz aqui para você entender para quem é que é essa palavra. A Bíblia fala o quê? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem ama o Senhor? Aquele que obedece a sua palavra, cumpre o que está escrito aqui. Esses são os que amam a Deus. Então, sobre esses é essa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo? Se Deus é por você, quem será contra você? E eu amo essa palavra, amo, porque vai dizer ali, lá no 35, no 33, desculpa. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É contra qualquer um? Não. É contra os escolhidos de Deus. E aí uma pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Entende? A palavra está dizendo que podem falar o que quiserem. Quem te justifica é o Senhor. Porque tu és um escolhido do Senhor. Entende? Então olha bem, no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Veja, aqui ele só sugeriu 7. Mas a gente sabe que tem muito mais. Então, o que é que vai nos afastar do amor de Cristo? Hein? A palavra ela vai nos dizer que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Irmã Valderez, Romanos capítulo 8, versículo 28, querida. Tá? Então assim, nós somos em todas essas coisas. Que coisas, Mila? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Sobre todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então, olha só. Por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por causa do nosso braço? Por causa daquilo que nós podemos fazer na nossa força? De forma nenhuma. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo, aquele que nos amou. Entende? Nós só podemos algo porque o Senhor Jesus assim disse que nós poderíamos. Por causa dele. Por quê? Porque nós obedecemos a sua palavra. Nós tentamos ao máximo fazer o que está escrito na Bíblia e não entristecer o coração do Senhor, não entristecer o Espírito. Então nós somos chamados amados de Deus. É o que está escrito aqui. E por meio de Jesus Cristo, que nos amou, nós somos mais que vencedores em todas essas coisas. Amém? E diz assim,
Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, ela amplia, a palavra amplia, quando ela diz assim, ó, nem qualquer outra coisa na criação. Ou seja, tu pensou que isso aqui pode separar? Não, nem isso, nem 1 bilhão disso, nem infinito disso. Nada na criação. Ou seja, não existe coisa alguma que possa te separar do amor que está em Cristo Jesus. Você é amado do Senhor. Entende? De repente você abriu a internet hoje, você abriu essa live hoje, assim, vamos ver o que aquela louca vai falar? Porque ela só fala abobrinha. Porque tem gente que fala isso de mim. Amém? Tem, mas glória a Deus, né? O Senhor diz que usa as coisas loucas para confundir as sábias. Amém? Então, se for para ser louco para Cristo, sou maluca mesmo. E comigo só os malucos se identificam. Amém, queridos? Então, assim, ó, veja, você abriu essa live sem pretensão nenhuma. Mas essa live é só para te dizer que não existe nada na criação que te separe do amor de Deus. O Senhor Jesus, Ele te ama. E Ele cuida de você todos os dias. E o dia que você entender sobre esse cuidado do Senhor com a tua vida, a tua maneira de ver o Senhor vai mudar completamente. Talvez você não consiga ver Deus como um pai de amor. E isso é até compreensível se você nunca teve um pai presente. Talvez até tenha tido um pai dentro de casa, mas não foi pai. Ou talvez você teve um pai agressivo, ou talvez um pai que te abandonou, né? Ou talvez você perdeu seu pai muito cedo. Então você tem essa dificuldade de ver Deus como um pai de amor. Mas deixa eu te falar. Imagine na sua cabeça agora um bom pai. O que é para você um bom pai? Aquele pai que seria exemplo. Talvez você, como eu, pode ter tido um bom pai, né? Porque eu tive um bom pai. Apesar de algumas dificuldades que a gente teve no caminho, eu tive um bom pai. E eu sei que tem pessoas que tiveram pais mais acessíveis que o meu. Então, talvez você tenha o privilégio de ter tido um pai ótimo. Então, mentalize. O melhor pai, na sua visão, seria qual? E deixa eu te falar que esse pai que você mentaliza como melhor, que você idealiza, não se compara ao Deus de amor que nós temos. E esse Deus que eu falo para você hoje, ele não é o Deus da religiosidade. Ele não é o Deus da igreja católica, da igreja evangélica, da igreja batista, da igreja adventista, da igreja, sei lá. Não. Ele é o Deus soberano sobre toda a terra. Ele te formou. E a palavra vai dizer o quê? Que tu ainda estava informe dentro do ventre da tua mãe. E ele já te conhecia. Ou seja, você já não é um acaso. Talvez você pensasse sobre isso. Nossa, eu fui um erro. Não existe erro. Não existe erro. E eu vou te trazer só uma ideia sobre isso agora. Talvez você pense, não, existe erro sim, mas deixa eu te falar. Tem mulheres, e de repente até assistindo essa live, que talvez tenham demorado 1 década ou mais para poder gerar um filho. Tem mulheres que tiveram infinitos abortos antes de poder ter um filho. Entendeu? Enquanto algumas pessoas têm filho muito rápido. Então aí eu te pergunto, o acaso? Veja, não existe acaso. Se o acaso existisse, as coisas aconteceriam de uma forma bem diferente. Não existe criança que nasce por acaso. Todo e qualquer ser humano
que é gerado, é porque Deus tem um propósito na vida dele. Todo. Alguns ao longo do caminho não querem saber de Deus. Aí é outra coisa. Alguns não têm a oportunidade de conhecer a Deus, tá? Mas o Senhor, Ele chamou a todos nós. Todos, literalmente, com um propósito. A Bíblia diz que não cai um fio, assim, ó, de cabelo da nossa cabeça, sem que o Senhor autorize. Tudo pode fugir do controle das tuas mãos, mas das mãos do Senhor não foge, entende? Ele tem o controle de tudo. É Ele que mantém o universo estabilizado. Entendeu? É isso. O sol aquece na temperatura exata. A lua tem que estar na posição exata, porque não sei o quê, porque tudo destemperaria a terra e nós morreríamos, ou de frio, ou de calor. Então, esse Deus, que Ele estabiliza o universo para que a gente possa viver. Você acha que esse Deus não te ama? Você acha que Ele não se importa com a sua dor? Você acha que Ele não vê quando você chora deitadinho, agarradinho no travesseiro? Ou no chuveiro? Ou quando alguém olha para você e fala mal de você? Quando alguém te humilha e te coloca lá embaixo da cola do cachorro? Você pensa que esse Deus não vê você? Ele vê. Ele vê. É que o que acontece? A gente perde essa percepção espiritual quando a gente começa a deixar a palavra de Deus de lado e olhar ao nosso redor. Esse é o problema. Você entende? Olha aqui. Vou trazer uma passagem para você agora. Jesus estava caminhando em direção ao barco dos discípulos sobre as águas. E aí Pedro, sanguíneo, tinha que dar o ar. Ele disse: Ei, Jesus, se és tu mesmo, então deixa eu ir ao teu encontro pelas águas caminhando assim que nem tu tá fazendo. Aí Jesus o quê? Vem, criaturinha, vem. E aí ele foi. E ele estava olhando para Jesus. E estava tudo faceiro. Estava caminhando sobre as águas. Vocês já imaginaram isso? Caminhando sobre as águas. De repente, ele se dá conta. A realidade fala mais alto. E ele olha para baixo. Quando ele olha para baixo, e ele olha ao redor e só tem água. E aí eu fico imaginando, se ele dá uma olhadinha para trás, o barco está longe. Jesus ainda não está 100% perto. E ele está no meio. E aí ele fica, meu, e agora? E aí ele vai indo, afundando. E aí ele se desespera e grita por Jesus. O Senhor vai lá e resgata ele. E onde foi que ele errou? Quando ele tirou os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a gente afunda. Entendeu? Não tem como não afundar. Porque tu afunda o quê? Na tribulação, na perseguição, na nudez, na fome. Tu vai afundando. Então os nossos olhos, eles têm que estar fitos, paradinhos, olhando para Jesus. Porque aí tu nem vai, se ligar. Me tô falando mal, nem tô ouvindo, olha lá. Olha lá aquele esplendor, olha aquela glória. Olha o que Deus está me mostrando. Olha a visão que eu tô tendo. Entendeu? E aí aquilo tudo lá vai ficando. E nós temos que cuidar nisso, irmãos. O Senhor, Ele tem tanto para nos dar. Tanto para nos oferecer. Se a gente se disponibilizar a fazer o que Ele nos chamou para fazer. E o que é que Jesus nos chamou para fazer? Jesus nos chamou para ser rico? E ficar em casa olhando Netflix, comendo batatinha? Não. Jesus quer nos dar prosperidade, amém. Mas não é prosperidade de dinheiro somente. É prosperidade de tudo, mas acima de tudo, Ele quer nos dar a liberdade e a intrepidez para falar da sua palavra a quem quer que seja. Entendeu? Qual é o propósito de todo cristão na terra? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito da minha vida e da sua. Os dons que a gente receber no meio do caminho, glória a Deus, é para usar isso aí. Mas o propósito é um só para todo mundo. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E agora eu te pergunto, para quem você tem pregado o evangelho? Porque às vezes, assim, a gente quer ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas a gente tem dificuldade de pregar o evangelho para um familiar que está dentro da casa da gente. Por quê?
Porque aqui vocês me veem como eu quero me mostrar, certo? Um exemplo, porque vocês me veem aqui o que eu sou em qualquer lugar. Porque eu tenho uma dificuldade, tá? E talvez isso seja mental, não sei. Talvez seja do próprio TDAH. Mas eu tenho uma dificuldade de ser diferente aqui. Tipo, eu sou uma coisa aqui e sou outra coisa em casa. O que eu sou aqui, eu sou em casa. Eu sou doida. Ponto. Entendeu? Então, assim, ó, mas tem pessoas que elas conseguem, na internet, ser uma coisa totalmente diferente do que elas são em casa. E às vezes em casa, tem pessoas que não conhecem Jesus. E aí olham para aquela pessoa ali, que arrota uma falsa santidade, dizem que eu não quero. Crente assim eu não quero ser, não. Então, às vezes, você não está fazendo o que Jesus te chamou para fazer, que é pregar o evangelho. Jesus te chamou para pregar o evangelho lá no teu serviço, na tua escola, na tua faculdade, no teu hall de amigos, no mercado, na padaria, em qualquer lugar. Você entende que o ide por todo mundo é amplo, mas não é necessariamente literal do mundo. Mundo. Ah, vou para Suíça, vou para os Estados Unidos, vou para Argentina, vou... Não. De repente, os seus Estados Unidos, a sua Suíça, a sua Argentina, é aqui na sua cidade, no seu bairro, nos bairros ao redor. De repente, você não vai ganhar almas nos Estados Unidos, porque a sua alma nos Estados Unidos está do lado da sua casa. Entendeu? O problema é que a gente quer ir longe. Mas para ir longe, nós temos que estar preparado e a gente se prepara perto. Lembra a parábola dos talentos? Que eu trouxe aqui uma vez? Um tinha 5. Aí foi lá e produziu mais 5. E o outro também, mas tinha um que ganhou só 1. E em vez de produzir para ficar mais 1, ele enterrou, porque não achou bom o suficiente. E o Senhor diz o quê? Que aquele que mais é dado, mais será cobrado, né? Mas aquele que não frutifica nada, até o pouco que frutifica será tirado. Então nós temos que entender que existe uma palavra de Deus para nós nessa noite. Vão ganhar almas aonde vocês estiverem. Ah, mas eu tô na fila do banco. Sempre tem uma vovó para conversar. Ai, como tá bonito o clima. Aproveita. Ganha essa senhora para Jesus. Ai, mas o que essa senhora vai... Não interessa, a Bíblia diz que até na velhice deram frutos. Tu não sabe o que vai sair dali. Convida ela para ir num culto. Ora por ela ali. Às vezes a pessoa tá com uma dor, tá com uma enfermidade. Tá querendo se matar. Sai dali e já vai se matar. E se tu estiver ali pronta, com aptidão a trazer o reino para essa pessoa, ela não se mata. Entendeu? Nós temos que estar prontos. Nós somos forjados para a batalha. Porque aí quando Deus vê a nossa disponibilidade de fazer pouco dentro, mas pouco, não faz mal. Deus está vendo o que você está fazendo, pelo menos pouco ali. Deus vai te botar em lugares maiores. Entendeu? Deus não vai te pegar cru do jeito que tu tá e te colocar numa multidão de 10, 20, 30 mil pessoas para te pregar o evangelho. Entendeu? Se Deus te pegar hoje, assim como tu tá, assim, e tu sabe como tu tá, eu não sei, mas tu sabe, e te colocar assim, ó, lá na África, vai lá evangelizar os africanos lá, onde só tem bruxo, e lá a macumbaria é pesada, vai lá, vai. A feitiçaria é pesada, tá? Aonde os troços rodopiam sem ninguém dentro. O que vai ser de ti? Já pensou? Já pensou? Deus é cuidadoso, Deus é um Deus zeloso. Ele não vai te jogar na fornalha sem antes te forjar. Entendeu? Tá? Daqui a pouco você vai embora. Ah, mas o profeta falou que eu vou pregar lá nos países comunistas. Amém. Glória a Deus. Mas se tu entrar hoje na Rússia com uma Bíblia, tu é morto. E como que tu vai entrar lá? Tu tem que ser forjado antes para entrar. Mas como que tu vai ser forjado se tu tem vergonha de falar de Jesus para um parente que é do mesmo teu sangue? Por que a gente não fala da janela das 40? Sabe o que é a janela das 40? Não? Então pesquisa. Depois você me diz. Mas eu tenho certeza que ninguém quer ser missionário na janela das 40. Entendeu? Todo mundo quer ser missionário. Hoje, essa geração agora, quer ser missionário onde? Nos Estados Unidos. Já tem bastante crente nos Estados Unidos. Vamos focar nos lugares que não tem. Ao começar, na sua casa. Amém? É isso aí que eu quero te dizer.
Entendeu? Não é que dizer que Deus não vai, então tá dizendo que é mentira, que Deus não vai me usar lá fora. Não, ele vai. Mas para ele te usar lá fora, ele vai te preparar aqui dentro. Entendeu? E olha que Deus bondoso, Deus cheio de amor, que ele te prepara aqui dentro, no conforto do Brasil. Porque querendo ou não, nós vivemos num conforto. Entendeu? Nós vivemos... não vou à igreja hoje, tudo bem. Eu tenho 50 Bíblias em casa. Glória a Deus. Mas tem lugares que não pode entrar uma. Quer ser missionário lá? Vai deixar quebrar tuas pernas mesmo lá? Tá preparado para isso? Pois é. É que ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso. Pergunto para você assim, você já se lembrou hoje de orar por um missionário? Geralmente a gente não lembra, né? Porque é muita coisa envolvendo o nosso umbigo que a gente não consegue lembrar dos irmãozinhos para orar. Mas então ore, tá? Não se esqueça de orar pelos missionários, principalmente os da janela das 40. Não se esqueça. Mas então, irmãos, assim, o que eu quero te dizer, Deus tem muito para te dar. Deus tem muito. Você acha que Deus, volto a te dizer, Ele me deu a mesa de som, os microfones e a caixa para mim ficar aqui dentro da garagem? Não. E o dia que o Senhor disser para mim assim, Jamila, pega a tua caixa, pega o microfone e vai cantar lá na praça, eu vou. Porque se tem uma coisa que eu não tenho, é vergonha. Eu já fui uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Quando eu comecei, lá em 2002, quando eu me batizei, eu comecei na obra, eu era uma pessoa extremamente tímida. Hoje, no sentido positivo, eu não tenho vergonha na cara. Entendeu? Eu sou muito peituda. E às vezes, nós devemos ser assim no reino de Deus. Entendeu? Mas o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? Meu irmão! Jesus está voltando. O mundo está assim, desandando. Tá pior que maionese quando perde o ponto. E nós estamos preocupados com o que as pessoas vão achar de nós. Dane-se, o que importa é o que a Bíblia está falando. Mas a minha opinião é diferente. Pois engula a sua opinião. E se ficar ruim, toma um copo d'água junto para ajudar. Mas é a Bíblia que importa e ponto. Simples assim. Mas a Bíblia não sei o que. É a Bíblia que falou? Amém? Então é isso. Não vou discutir aqui porque a Bíblia não é para discutir. É para ler, entender e obedecer. Discutir, a gente discute política, discute qualquer outra coisa, mas a palavra de Deus a gente não discute. Amém? Então olha só. Deixa eu só concluir porque eu já me estendi demais. O Senhor, Ele ama você. Amém? Ele ama. Talvez você hoje tenha 60 anos ou mais, e você tenha se sentado aqui e dito, Deus, será que tu realmente existe? Deixa eu te falar, Ele existe, hein? Ele existe. E Ele tá aqui, dizendo para você hoje que te ama. E essa talvez seja a tua última oportunidade de aceitá-lo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente vive como se não fosse morrer amanhã. E na real, a gente pode deitar hoje e não acordar. Né? Meu pai foi assim. Ele deitou na terça achando que na quarta ia vir passar o feriado comigo. E não deu tempo. No piscar de olhos, meus queridos. Nós temos que se agarrar com Deus. Já não é mais tempo da gente ficar nesse... Não tá mais assim. Se você tem problema, veja, não guarde ressentimento com ninguém. Perdoe. Libere o perdão. Libere o perdão. E você vai ver o peso que vai sair das tuas costas. Porque o perdão, a falta de perdão, ela nos aprisiona. Nos aprisiona. Mas o Senhor, Ele veio essa noite para te libertar. Ele veio para te libertar. Porque nem morte,
nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é amado de Deus, e eu sinto de dizer novamente, você é amado de Deus. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de você. Acerta o ponteiro com Deus. Ora um pouco mais. Chora um pouco mais. Busca um pouco mais. Porque a Bíblia vai nos dizer que nunca se viu um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. E vai nos dizer também que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem que é o justo? Aquele que obedece, que ama, que faz aquilo que o Senhor chamou para fazer. É aqueles que estão dentro desse amor aqui. Então nada na criação pode te separar disso. Amém? Que o Senhor abençoe a tua casa, os teus filhinhos. Eu sei que pode ser filhinho pequenininho, filhinho grandão. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe teu casamento, o teu ministério, a tua casa, o teu serviço, os teus animaizinhos também, os teus familiares, os teus pais. Entendimento. Se esta live falou com você em algum momento, eu te peço que você compartilhe nos seus stories com seus amigos. Vamos divulgar. Aqui no Insta é onde eu faço a propagação do Evangelho de uma forma muito comum, muito simples, sem muita firula, né? Então, se você puder compartilhar, amém? Eu quero te dizer que as Bíblias da campanha das Bíblias, pena que eu não trouxe a caixa pra cá, tá lá na peça, eu não consigo segurar a caixa sozinha, porque é pesada, mas eu vou trazer essa semana ainda, para vocês verem, eu vou fazer um vídeo delas. Chegaram, maravilhosa, ó, chegou tanta coisa, ó, é a bênção do céu. Tá? E nós vamos fazer um vídeo aqui de agradecimento, tá? Pro pessoal que nos ajudou na campanha das Bíblias. Glória a Deus. E em breve nós estaremos entregando ela pro pessoal. Vamos filmar e vamos colocar tudo aqui. Tá bom, queridos? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Um beijo e até a próxima live, se Deus assim nos permitir.